Olá, tudo bem? Eu me chamo Luíne, sou aluna do curso de Direito da Universidade Veiga de Almeida e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre uma tribo urbana que nos causa bastante estranhamento, desperta muita curiosidade e chama bastante atenção. Essa tribo é a maçonaria. O método de pesquisa utilizado por nós foi o método etnográfico, porém com algumas adaptações. O ideal nesse método é que a gente vá a campo, né? Conheça de perto essa cultura, levante dados, converse com membros. Porém, nós ainda vivemos um momento de cautela em razão da pandemia. E por isso nós decidimos fazer esse trabalho direto das nossas casas. Para nos ajudar com a nossa pesquisa, nós convidamos o ilustre professor doutor Gerson Soares, titular aposentado do Colégio Pedro II, maçom grau 33, membro da maçonaria há mais de 3 décadas. A maçonaria é uma instituição milenar e conta com mais de 6 milhões de membros em todo o mundo. Mas afinal, o que é a maçonaria? Qual o objetivo dela? Quem são os maçons? O que é necessário para ser um maçom? Bem, a maçonaria é uma instituição, tá, que ela visa o aprimoramento do homem, em síntese, porque a gente podia ficar 2 horas falando sobre ela. Tá? E, para tanto, ela procura selecionar homens livres e que sejam de bons costumes. Por isso que, para ingressar na maçonaria, tem que ser por indicação e depois é feito, tá, um levantamento a respeito do indivíduo. Lógico que tudo que é humano é falho, pode ocorrer falhas, porque o ser humano é falho. Mas o objetivo da instituição é sempre buscar homens que possam contribuir para o engrandecimento da humanidade a nível moral, a nível filosófico, a nível espiritual. Tá? Deu para dar uma clareada, concordam? Homens livres, de bons costumes e com um espírito filantrópico, sem qualquer distinção de raça, posição social, política, religião, enfim. A maçonaria, ela tem como objetivo a investigação da verdade, o exame da moral e a prática das virtudes. Quando falamos sobre a origem da maçonaria, o assunto é um pouco complexo, como nos explica o professor. Bem, a história da maçonaria, se você for procurar grandes maçons, tu vai na internet, mas não interessa. Eu acho que a gente tem que ver uma coisa mais real. Tá? A história da maçonaria, ela iniciou-se. É meio polêmico, porque existem correntes dentro da maçonaria que diz que ela iniciou-se no período, tá, primordial da humanidade, há 100 mil anos atrás, e que veio através de quê? Dos persas, dos hebreus, dos caldeus, tá, e dos denominados magos, que eram grupos seletos voltados para a evolução. Tá? Mas, se nós analisarmos a nível prático, a história apresenta dados interessantes. Exemplo, existe uma loja maçônica, que é a York, que existia em 1926. Existem também estudos que comprovam, tá, que a maçonaria, as primeiras lojas, tá, que tinham atas, porque essas lojas anteriores não tinham atas, aí já é de 1599. Tá? E existe também, aí que tem uma teoria de que existe a Constituição Maçônica. Ela foi criada em 1723. Então, quando as pessoas se prendem, elas se prendem muito a partir da Constituição de Anderson, que é a Constituição Maçônica. E se nós considerarmos como ponto de referência a maçonaria a nível constitucional, seria a partir de 1723. A maçonaria é muito potente no Brasil. Existem milhares de lojas maçônicas espalhadas por todo o território nacional. A primeira loja regular no Brasil foi fundada aqui, no Rio de Janeiro, em 1800. A maçonaria
esteve presente de forma ativa em diversos momentos importantes da história do Brasil. Inclusive na independência, inclusive no movimento abolicionista, tudo teve maçonaria. A evolução do ser humano. Então, quantos maçons, grandes cientistas, quantos grandes estadistas, quantos maçons, grandes revolucionários que morreram em prol do povo, exemplo, Tiradentes no Brasil, entendeu? Então, isso é o que deve ser cada vez mais despertado no verdadeiro maçom. Até hoje, a maçonaria é presente em tudo aquilo que diz respeito ao nosso país, lutando com outras organizações da nossa sociedade para que seja formada uma classe política mais idônea, menos interessada nos próprios interesses e sim no interesse do povo, do coletivo, para que assim o nosso país possa evoluir. Ainda nesse contexto da maçonaria no nosso país, não podemos deixar de destacar as personalidades da história do Brasil que foram maçons, como Dom Pedro I, José Bonifácio, Rui Barbosa, Marechal Deodoro e até o rei do Baião, Luiz Gonzaga. Aos olhos daqueles que não conhecem, a maçonaria é repleta de mistérios e é chamada por muitos, de forma errada, de sociedade secreta. Mas ela não é uma sociedade secreta. No profano nós falamos que ela não é secreta, ela é discreta. Mas existe um motivo muito mais profundo. Aí eu posso falar o que eu posso falar. Porque toda vez que você fala sobre secreta, tá? Uma sociedade secreta é aquela que vai contrário à lei divina. Então, por exemplo, Al-Qaeda, tá? Então eu posso citar um montão de casos. Ku Klux Klan. Então, são sociedades que no meio espiritual é chamadas secretas porque tem um segredo, mas esse segredo vai contrário ao bem-estar da humanidade, à evolução da humanidade. Tá? Então, nós dizemos que ela é uma sociedade discreta, porque o objetivo da maçonaria não é aparecer, e sim realizar. E podemos dizer que ela é uma sociedade oculta. Por quê? Porque ela tem toda uma simbologia, toda uma ciência divina baseada em símbolos. Então, aí já entra para um outro assunto. Uma parte muito importante da maçonaria é o seu sincretismo e a simbologia que a envolve. Essa simbologia tem muita representatividade. Qual será a importância dela na essência de ser um maçom? A essência é, em primeiro lugar, você despertar em si uma fé consciente. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas ela tem fé inconsciente, uma fé irracional, acredita como talba de salvação. Então, eu acredito em Deus, porque para ele, se perder Deus, acabou a vida. Tá? E só pensa em Deus quando a situação está ruim. Quando está boa, Deus não existe. Então, a visão maçônica, ela propicia ao iniciado o descortinar, tá, do véu de Maia, que é o véu da ilusão, tá? É o véu da aparência, para que a magnitude da existência do Criador possa ser despertada e assim ele possa trilhar o caminho de aceleração evolutiva. Daí toda a simbologia que ela se divide em efetiva e a simbólica, que existe diferenciações. A efetiva é aquela quando efetivamente transmuta o homem. Simbólica é aquela que atua no ter, enquanto a efetiva é no ser. Porque o caminho de ascensão espiritual está baseado no ser e não no ter. O ter é o mundo de Maia, é o mundo da aparência. O ser, tá, é a magnitude da criação através do seu Criador. À medida que você busca o discernimento, tá, da existência de Deus, você vai despertando através da ciência divina,
como exemplo a Kabbalah, como exemplo a alta magia, como exemplo o hermetismo, que nos levam, tá, a uma comunhão íntima, direta e pessoal com o grande arquiteto do universo. Então, essa é a busca de todo maçom. É ele fazer diferença nele, na vida dele e na vida de todos aqueles que cruzam seu caminho. Essa é a essência maçônica, que é diferente do que você vê por aí. Como já aprendemos, a maçonaria é uma sociedade discreta. Naturalmente, possui membros discretos. E por isso, gera muita curiosidade nas pessoas. E a partir dessa curiosidade, infelizmente, surgem diversas especulações, teorias que não condizem com o que é, de fato, a vida maçônica e seus propósitos. Simples, é que nós vivemos num pavimento de mosaico. O que é o pavimento de mosaico? É o preto e o branco, preto e branco, preto e branco. As pessoas, de um modo geral, elas estão envolvidas pelo mundo da aparência. Então, o que acontece? Você olha uma pessoa, você pode achar ela bonita, pode achar ela feia. Você pode achar ela angelical ou demoníaca. Porém, às vezes, aquele que você pensa que é um anjo não é um anjo. Aquele que você pensa que é um demônio não é o demônio. Por quê? Porque nós vivemos no dia a dia, tá, demonstrando geralmente o que não é. Tá? E o caminho da maçonaria, ela prega que possamos nos autoconhecer, conhecer ao Criador e, a partir daí, conhecer o mundo e as suas diversidades. São muitos os mitos que circulam por aí. Um deles é de que o maçom sempre vai favorecer o outro maçom, independente das circunstâncias, pelo simples fato dele ser um maçom. Ele vai ser favorecido pelo outro irmão. Mas não é bem assim. Outro mito é de que para ser maçom você precisa ser rico, intelectual, importante, bem colocado. Mas também não é verdade. Na maçonaria existem pessoas das mais diversas classes sociais. Deixar bem claro o seguinte, cria-se, de exemplo hipotético, se tu é maçom, você vai ser ajudado pelo outro maçom, independente da tua competência, e sim pela fraternidade. Mas isso, na essência, não é maçonaria. A maçonaria não ensina isso. A maçonaria ensina o seguinte: você tem que valorizar, tá, o mérito e não a indicação. Porém, se você tiver um processo de seleção, duas pessoas, e você tem que decidir se as duas pessoas estão no mesmo nível de competência, de capacidade, tá? Aí você dá preferência ao teu irmão. Agora, isso é maçonaria. Agora, aí existe o folclore. Não, se você é maçom, você entra independente de quem é, a vaga é sua. Isso daí é um mundo profano, não é um mundo espiritual. Aí você vai falar também, então maçonaria só tem muita gente, só tem gente com condição econômica, coisa e tal. Também não é. Nós preconizamos o quê? A competência, a qualificação. Então, a maioria das vezes, o membro que entra para a maçonaria, ele já está trilhando o caminho da qualificação. Ele apenas dentro da maçonaria, ele pode se aprimorar. Por isso que ela é uma ordem que tem uma certa seletividade, mas tudo existe falhas. Então não quer dizer que nós não vamos errar e que vão entrar pessoas, às vezes, que não correspondam. Porque o homem, ele engana muito. Às vezes você conhece alguém 20 anos e depois, no ano seguinte, o 21º ano, ele mostra que toda aquela imagem que você tinha era só uma aparência. Isso já é do próprio ser humano. A maçonaria, como já sabemos, nasceu na antiguidade
E lá na antiguidade, a mulher era posta a todo tempo numa condição de inferioridade em relação aos homens. Por esse motivo, ela não participava absolutamente de nada da vida pública de seus pais, cônjuges, irmãos e etc. Na maçonaria não foi diferente. Porém, há mais de 100 anos existe a maçonaria mista, que recebe membros homens e mulheres. E um outro ponto bem importante é que a mulher do maçom participa ativamente das atividades sociais das lojas que frequentam. A base toda é histórica, concordo com você. Mas, em primeiro lugar, vamos deixar bem claro, isso não é totalmente verdade. Porque a maçonaria mista, a maçonaria feminina, já existe há mais de 100 anos no mundo, na França. Então, quando as pessoas falam, é a maçonaria. Não, a maçonaria que não aceita homem, na verdade. Para você ter uma ideia, no Brasil existem 6 potências maçônicas, sendo 2 são potências reconhecidas mundialmente, tá? Que são as 2 maiores potências do mundo, que é a Grande Loja e o Grande Oriente. E elas são co-irmãs, ou seja, um maçom do Grande Oriente pode ir a qualquer loja do mundo, do Grande Oriente e da Grande Loja, e vice-versa. Quer dizer, então, só que essa maçonaria, quando a pessoa fala, é a maçonaria que tem a grande maioria, não estou falando maioria, que eu não vou citar números, né, porque não se fez cálculo, então, a grande maioria dos maçons do mundo só pertencem a essas 2 potências. E essas 2 potências sempre foram o quê? Somente masculina, tá? Já houve, algum tempo atrás, um movimento, até para uma delas no Brasil, tá? de abrir para as mulheres, tá? Mas não foi aceito. Tá? E por quê? Porque a maçonaria criou também um grupo feminino, tá? Em que as mulheres atuam, as mulheres se preparam, tá? E elas vão como se fosse um outro grupo maçônico, inclusive com a presença de veneráveis mestres maçom dando todo o suporte. Tá? Mas ficou a tradição, porque isso daí se chama Cabalá. Cabalá é a tradição. Então ficou a tradição das 2 potências de que só homens. Algo que desperta muita curiosidade nas pessoas é sobre o que acontece nas reuniões maçônicas. Sobre o que eles falam, o que eles fazem, o que acontece quando as portas fecham. São reuniões voltadas sempre para a evolução do ser, sempre para a evolução da sociedade. Então, nós nos reunimos em determinado dia, porque cada loja tem um dia específico. Tá? E naquele dia específico, tá? Quando você entra para a maçonaria, você sabe que você tem que ter um dia, tá? Em que você estará se dedicando à sua evolução e participando para a evolução da humanidade. Por isso que lá nós temos uma cadeia de união para trabalhar em prol de todos os humanos, de todos os seres viventes. Tá? Aí as reuniões, elas são fechadas. Por quê? Porque o objetivo é o objetivo de trabalhar, tá? De burilamento em todos os sentidos. Consequentemente, tá? Você seleciona quem estará ali presente assistindo, como na sua casa. Tu coloca qualquer pessoa na sua casa, então a maçonaria da mesma forma. É uma grande família, por isso que é uma fraternidade universal. Como é de conhecimento de todos, há muita fraternidade entre os irmãos que compõem a maçonaria. Há um apoio mútuo entre os seus membros. Na verdade, é um pouco além disso. Tá? O maçom, tá? Ele é preparado para que ele seja fraterno com
todos. Não é só com os irmãos maçons. E não é só com os humanos. Que ele seja fraterno com tudo. Tá? Desde o mineral, ou seja, os 4 reinos: mineral, vegetal, animal e os humanos. O mineral, o maçom, ele prima pela busca de não contaminar o meio ambiente. Isso, tá, faz parte da maçonaria, mas não é divulgado. Tá? É trabalhar em prol da natureza. Tá? Então vai muito mais além. O que acontece é que nós somos uma fraternidade e buscamos ajudar um irmão que, de repente, a vida, tá, apresenta determinadas vicissitudes e quedas, e nós procuramos estender a mão. É isso que é muito bem divulgado, às vezes até a nível fantasioso. Porque às vezes pensa, pô, o cara ajuda de qualquer maneira. Não, ajuda quando ele cai para ele se reerguer. Se ele caiu de novo, ajuda de novo. Se ele caiu de novo, ajuda. E se ele caiu de novo, ele vai ficar caído. Porque aquele detalhe, a filosofia da maçonaria é que tem que fazer por onde. A maçonaria não tem que ser, tá, a bengala para os maçons, mas sim ela ser a argamassa para que ele se torne uma bengala para ele e para uma coluna para todos que cruzam ou venham cruzar o seu caminho. Essa é a filosofia maçônica, que vai além da aparência de só ajudar o irmão. Como falamos lá no início, o caráter discreto da maçonaria gera muita curiosidade nas pessoas. Mas o que de fato acontece em seus ritos e cerimônias? Por que esse sigilo em determinadas práticas? Por quê? Tá? Se você estudar um pouco sobre Kabbalah, tá, você vai aprender que o estudo de qualquer livro sagrado é feito em 4 níveis. Desde o nível, tá, literal até o lado místico, que é a essência cabalística. Tá? Todo livro sagrado, por isso que as pessoas geralmente só estudam o 1º nível e o 3º nível. O 2º e o 4º não é muito divulgado. Tá? Nós temos por quê? Porque ele é mais profundo, bem mais profundo. A maçonaria, ela prega isso. Consequentemente, existe um ditado muito antigo, uma máxima antiga, que diz o seguinte: não deem pérola aos porcos. Porque se você pegar uma pérola e dar um porco, o que ele vai fazer? Vai aproveitar aquilo? Então, é a consciência de que você tem que selecionar algo divino para que aquilo sempre permaneça divino. Que aquilo sempre possa despertar em outrem o que há de melhor dentro dela. E quando você profana o divino, aí acontece que hoje o que está acontecendo? Você vê na rua, às vezes, no carnaval, profanando o que é sagrado. É esse o cuidado da maçonaria. O homem, quando entra na maçonaria, ele passa por uma série de treinamentos. E, como já aprendemos, ele está em constante aprimoramento. Nessa linha, entendemos que os rituais têm muita importância no desenvolvimento da essência do maçom. Porque o ritual, ele é trino. O que é trino? Que as pessoas não sabem. Tá? O trino é porque tem o seu lado que toca o coração do indivíduo no ritual, que toca o sentimento do indivíduo, tá? E que realmente é fundamental. Tem o 2º lado, que é o lado simbólico, que reproduz uma simbologia e um despertar no subconsciente coletivo para dentro do indivíduo. Ou seja, o arquétipo do Adão Cadmon, ou seja, do Adão primordial, ou o caminho em direção a Deus,
ele tende a se fazer presente. E o terceiro aspecto, tá? Que é o aspecto efetivo, que é o mais importante dos três, e é o mais oculto, que é aquele de transformar a tua verdade, tá? Na essência da verdade divina. E o que é isso? É você, à medida que você caminha espiritualmente, você vê que todos os seres têm as suas verdades. Porém, o caminho de ascensão nos possibilita sair da nossa verdade e atingir cada vez mais a verdade de Deus. Fazer com que a essência ecloda dentro de nós, tornando-nos diferentes para conosco e para com o mundo. E esse é o objetivo da maçonaria como existência. É fazer bem ao mundo. Tá bom? A maçonaria, ela tem um papel muito importante na formação e principalmente na manutenção dos laços familiares. Os seus sólidos valores contribuem fortemente para a família e para o casamento. O aspecto é fundamental. É porque a família é a célula da humanidade. E o maçom, ele tem a plena consciência, ou deveria ter, porque cada ser humano é cada ser humano. Tá? Porque você pode estar maçom e não ser maçom. Você pode estar a nível cristão e não ser cristão. Existe uma diferença muito grande. Por quê? O estar é quando você frequenta algo, você se sente bem, você interage. O ser é quando aquilo deixa de ser algo fora de você e faz parte de você. E esse é o caminho em que todo maçom deve trilhar. É fazer com que a maçonaria seja despertada dentro dele. Baseado nisso, vamos lá. Aí você começa a entender o que é a família, tá? O que é a esposa, o que são os filhos. Eles são apenas, tá? E simplesmente tudo para o maçom. Por quê? Porque ele sabe que através dessa família ele pode não só ter a qualidade de vida, mas produzir uma qualidade de vida a nível grupal e isso se refletir a nível de sociedade. Que as pessoas olham, poxa, aquela família é uma família harmoniosa, é uma família equilibrada, é uma família que tem Deus não apenas no coração, mas Deus em suas atitudes, pensamentos e sentimentos. Ainda que seja a única certeza que nós temos, falar da morte é delicado. As culturas tratam a morte de maneiras muito distintas. O que é a morte para a maçonaria? Como o maçom lida com a perda dos seus entes queridos? A morte para nós, para uma visão iniciática, é apenas uma passagem. Tá? É como se você adentrasse num trem e chegou ao seu destino e você saltou. Ou seja, que a morte tem que ser encarada como algo natural. À medida que você toma consciência de que nada termina, não termina, com a morte não termina, tá? Acabou-se um ciclo, inicia-se outro ciclo, independente da religião. Uns falam que você vai aguardar, tá? Eles falam que você vai retornar várias vezes, e como a maçonaria não polemiza, ela parte da premissa que a religião ela tem que locupletar o indivíduo e não dividi-lo. Tá? Nós temos que entender que a passagem ela deve, para nós, ser encarada de uma forma natural,
por vários motivos. Primeiro motivo, tá? É o sentimento. Se você tem um ente que você muito ama e fez a passagem, foi para o Oriente Eterno, se você deixar a emoção prevalecer sobre a razão, você vai se desesperar. Você vai criar uma energia muito densa, muito negativa. E aquele ser que largou esse mundo e ainda tem uma ligação com aqueles que ele deixou, que ele ama, ele vai sentir isso. Então, o importante é termos a consciência de que é um ciclo e que compete a cada um de nós entender que temos que seguir a vida usufruindo de tudo de bom que aquela pessoa transmitiu para nós. E rogando ao grande arquiteto do universo, ao Cristo, que possa produzir aquela alma o caminho de reintegração a Cristo. Essa é a visão. Porque é um assunto que poderíamos ficar horas conversando, mas o tempo é curto. São muitas as curiosidades e questionamentos sobre a maçonaria. Poderíamos passar aqui horas conversando e ainda assim não esgotaríamos todos os temas. Mas eu acredito que a partir desse documentário foi possível conhecer e aprender um pouco mais sobre essa cultura. Eu gostaria de agradecer ao professor Gerson, que disponibilizou algo de muito valioso, o seu tempo. Dividiu com a gente uma série de conhecimentos, tirou dúvidas e nos mostrou um pouquinho sobre essa cultura tão rica que é a maçonaria. Foi fundamental. Ele deu corpo ao nosso trabalho. E em nome do grupo, mais uma vez, muito obrigada. Tudo que é em prol do esclarecimento da luz é importante. Aí agora tu vai ter uma visão um pouquinho diferenciada sobre maçonaria. Como eu falei lá no início, esse trabalho foi feito diretamente das nossas casas, ou seja, com o uso da internet. Tomamos bastante cuidado para que as fontes fossem as mais seguras possíveis. Mas ainda assim, peço desculpas de uma forma antecipada, caso tenhamos cometido algum equívoco. Eu espero que não, e eu espero também que vocês tenham gostado. Até a próxima!